E aí, pessoal, vocês viram o clipe aí mostrando a questão da evolução urbana, o velho e o novo, ao mesmo tempo dentro do território brasileiro, a questão de como os grandes centros urbanos se desenvolveram, né, a população e os fluxos de transporte, as pessoas trabalhando, aquela correria do urbano. E dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é o processo urbano brasileiro. Na atualidade, o Brasil apresenta aproximadamente 80% de sua população em áreas urbanas, vivendo em áreas urbanas, e ao mesmo tempo eu vou ter o quê? Eu vou ter uma migração forçada, principalmente a partir da década de 50. Mas essa migração, na verdade, que vai acabar fazendo com que os centros urbanos se tornem de alguma forma superlotados em termos de população, vai ocorrer principalmente a partir de algumas inovações, de alguns processos econômicos. Dessa forma, duas questões básicas podem nos auxiliar na nossa aula de hoje. Qual a importância da economia cafeeira para o processo de industrialização do Brasil? Qual a consequência desse processo para a urbanização do Brasil? A economia cafeeira, principalmente a partir do século XVIII e XIX, vai acabar facilitando o acúmulo de capitais, principalmente dos cafeicultores do estado de São Paulo. Esses cafeicultores, no período seguinte, vão acabar utilizando parte do seu capital, capital cafeeiro, para a instituição das primeiras indústrias na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, eu vou ter um processo de migração das áreas rurais em direção principalmente à cidade de São Paulo, e esse processo vai se acentuar em termos de crescimento da cidade de São Paulo. Vou ter o surgimento de uma série de casas de câmbio, bancos, ao mesmo tempo eu vou ter escolas que vão surgindo, o comércio vai se expandindo, isso tudo em função dos capitais oriundos da cafeicultura. Mas outros ciclos econômicos também foram responsáveis pela aceleração de um processo urbano no país. Os ciclos econômicos. O ciclo econômico, na verdade, em termos de difusão e de expansão dos processos urbanos, vão ocorrer no Brasil em períodos distintos da nossa história. Inicialmente, a gente vai ter o primeiro grande ciclo em importância, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo que eu tenho o desenvolvimento da questão da cana-de-açúcar, da exportação da cana, o Brasil era um grande exportador do açúcar refinado, principalmente para países europeus, que começaram com o hábito da utilização do açúcar nas suas refeições. Eu vou ter um acúmulo de capital na região Nordeste, sobretudo, que vai facilitar, em determinado momento, a questão da expansão urbana, né? Uma expansão que, na verdade, vai ocorrer principalmente na faixa litorânea do Nordeste brasileiro. Outro ciclo importante para a questão urbana no Brasil foi o ciclo do ouro, que ocorreu principalmente aí pelo século XVII e desenvolveu, sobretudo, algumas cidades do estado de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, que de alguma forma se desenvolveram a partir da mineração e, ao mesmo tempo, eu vou ter a criação de uma estrutura urbana em função dos capitais relacionados ao ouro. Capitais que vão movimentar essas cidades em termos culturais, o estilo barroco, por exemplo, vai aparecer nessas cidades. E esse processo vai se expandir também no número de profissões dentro desses espaços urbanos, profissões que surgirão para, digamos, atrair a demanda e suprir a demanda em função dos mineradores que eram atraídos de todos os estados brasileiros. A região norte do país também apresentou um ciclo econômico importante no processo urbano. A borracha, principalmente no final do século XIX e início do século XX, acabou desenvolvendo algumas cidades como Manaus. A cidade de Manaus, a partir dos capitais oriundos da borracha, extraída principalmente da seringueira da Amazônia, acabou desenvolvendo a cidade em termos de infraestrutura urbana, surgimento de atividades culturais como a criação de teatros e cinemas, e ao mesmo tempo vai acabar atraindo uma população muito maior de outras regiões, principalmente da região nordeste do país, em direção a cidades como Manaus e Belém. Mas essas cidades elas têm uma decadência a partir justamente da concorrência da borracha fabricada e produzida, aliás, sobretudo na Malásia. Foi uma borracha que os ingleses roubaram literalmente no Brasil, levaram, introduziram ela na Malásia. A partir disso, a Malásia começa a se tornar um grande concorrente da borracha brasileira e, num período seguinte, acaba, digamos que, derrubando o mercado brasileiro em termos de competição. E aí a cidade de Manaus começa a apresentar uma certa decadência em termos econômicos, que vai realmente assim, ter um novo processo, um novo surto econômico na cidade, somente a partir da criação da Zona Franca de Manaus. Mas o ciclo econômico mais importante foi justamente o ciclo do café, principalmente a partir do início do século XX, quando a cidade de São Paulo começa a ter um surto urbano em função da questão da divisão dos capitais oriundos do café e que são destinados, em parte, para a questão industrial,
principalmente a partir de uma crise que vai se estabelecer em relação aos preços internacionais praticados em relação ao café, obviamente, que vai culminar com a crise de 1929, chegando inclusive a possibilitar a queima de café, ou seja, o governo brasileiro comprou muitos estoques dos cafeicultores de São Paulo, teve que queimar esse café porque o preço era muito baixo, então tinha que queimar o produto para fazer com que a oferta diminuísse e eu tivesse um reaquecimento da economia cafeeira. Mas isso não aconteceu e, obviamente, boa parte dos cafeicultores do estado de São Paulo tiveram que buscar novas atividades culturais e, ao mesmo tempo, industriais para os seus investimentos. Outro ciclo importante foi o ciclo industrial. O processo urbano brasileiro vai ter uma transição, principalmente em função da mudança em termos econômicos de uma estrutura que era agrária, exportadora, né, de algumas monoculturas, para um processo mais industrial. O país começa a investir capitais em termos de indústrias, inicialmente indústrias têxteis e alimentícias, né, no estado de São Paulo. No período seguinte, eu vou ter uma distribuição muito maior em termos de indústrias de base, metalúrgicas, mecânicas, e esse processo vai acentuar, sim, toda a questão associada à expansão urbana, à atração de população, saída principalmente das áreas rurais em direção aos grandes centros urbanos, centros crescentes como a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que vão, ao mesmo tempo, proporcionar um crescimento em termos de empregos e acessibilidade maior a serviços públicos, de infraestruturas e, ao mesmo tempo, de serviços educacionais. À medida que a população rural migra em direção aos grandes centros urbanos, principalmente em função dos empregos disponíveis nestas áreas, os empregos industriais, essa população vai, obviamente, transformando a estrutura urbana brasileira a partir da criação das infraestruturas dentro dessas áreas, dentro desses territórios, e, ao mesmo tempo, mudando a dinâmica da população brasileira na diferença entre população urbana e rural. Ou seja, a partir desse momento, a população brasileira passa a se tornar uma população urbana, chegando aos atuais índices de 80% de população vivendo em cidades. Para ilustrar a questão da expansão dos investimentos industriais no país, nós vamos ver agora cenas de um filme chamado Mauá, o Imperador e o Rei. Roda aí. As cenas do filme mostram muito bem a questão de como, a partir dos investimentos de alguns capitalistas, os principais centros urbanos têm uma expansão em termos industriais, a dotação do território em termos de infraestruturas, como a criação de estradas de ferro, um crescimento das cidades, uma expansão das áreas em relação às cidades, surgimento de um grande número de escolas, universidades, que possibilitarão no período seguinte a formação de uma mão de obra muito mais qualificada do que nos períodos anteriores na história brasileira. A gente vai ter, ao mesmo tempo, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, uma expansão das profissões, a questão da divisão do trabalho no Brasil. Eu vou ter o surgimento de profissões muito mais bem remuneradas e que vão, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, a criação de escolas de medicina. Então, a gente vai ter nessas áreas um número muito maior de profissões, de profissionais liberais também que vão surgir, e eu vou ter, obviamente, uma atração muito maior dessa população que sai do campo buscando esses investimentos, buscando novos postos de trabalho e, ao mesmo tempo, procurando uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos, possibilitada, sobretudo, a partir dos investimentos associados tanto em termos governamentais, ou seja, o próprio governo incentivando a industrialização e a expansão urbana, e, do outro lado, eu vou ter também os investimentos dos capitalistas, buscando ampliação dos seus lucros, capitalistas que no período anterior eram agrários, ou seja, eles buscavam, a partir de capitais oriundos do café, na cidade de São Paulo, que é o grande exemplo, transferir parte desses capitais para as áreas urbanas, em termos de difusão de novas tecnologias, difusão de novas indústrias, como a indústria têxtil, como eu já havia comentado anteriormente, que vão possibilitar um número maior de empregos. O trabalho no campo é um trabalho que ele não utilizava tanta mão de obra quanto necessário, é uma mão de obra que, no caso da cafeicultura, inicialmente era uma mão de obra escrava. No período seguinte, eu vou ter a mão de obra salariada, principalmente de imigrantes italianos, na questão das indústrias têxteis e alimentícias, e essa mão de obra vai ser uma mão de obra que vai superlotar as fábricas. Eu vou ter fábricas com 100, 200, 300 trabalhadores na linha de montagem, né, de uma fábrica têxtil, por exemplo. Isso vai atrair muito mais as populações oriundas das áreas rurais, que buscarão esses empregos, empregos que inicialmente possibilitarão o quê? Possibilitarão
uma qualidade de vida até então nunca existente no país. O Brasil era um país que, por ser agrário, não tinha uma qualidade em termos de infraestruturas no seu território. E a partir desses processos industriais, as áreas urbanas vão começar a se desenvolver, tanto que a infraestrutura nos territórios começarão a melhorar, no sentido de que eu vou começar a ter também o surgimento de automóveis no Brasil, né, principalmente a partir das fábricas que aqui vão se instalar no período seguinte, e eu vou ter também, ao mesmo tempo, uma dotação do território das políticas públicas de difusão. As prefeituras, por exemplo, vão começar a pensar na questão do planejamento urbano, ou seja, como é que eu posso transformar a minha cidade numa cidade melhor, numa cidade com qualidade de vida, que busca, sobretudo, incluir as pessoas dentro desse processo associado, muitas vezes, ao processo do capital, ao processo capitalista. Mas, afinal, o Brasil é um país agrário ou industrial? A nossa equipe foi à rua perguntando justamente isso. O Brasil é um país industrial, mais industrial do que agrário? Não, mais agrário. Por quê? Pelo tanto de mato que tem, né, nesse país. Agrário. Também acho que é agrário. Por quê? Eu não sei, porque não tem muita indústria, tem mais, eu acho que tem mais plantação, eles mexem mais com plantas, assim, tanto os cafezais, né, cana-de-açúcar, todas as plantações que tem, eu acho que é mais agrário. Porque hoje em dia há um desenvolvimento maior na área industrial, sem dúvida, no Brasil. Eu acho que é industrial, né? Então, concorda? Depende da região. De uma maneira geral. Eu acho que ele é mais agrário. E você? Acho que é mais industrial. Quem será que está certo? Você falou industrial? Não, eu falei agrário. Agrário. Por que você acha que é mais agrário? Porque produz bastante, né? Soja, milho, feijão. Industrial vejo que tem muito ainda, né? A evoluir nisso, né? Desde o início, né, que ele foi colonizado, ele sempre foi mais voltado para a agricultura. E nunca foi investido aqui mais para indústrias. Puxa vida, mais industrial? Industrial. Me conta aqui, você acha que o Brasil é um país mais industrial ou mais agrário? Agrário, com certeza. Vocês viram aí, né, pessoal, a enquete mostrando que a população tem pontos de vista diferentes em relação à questão se o Brasil é agrário, se o Brasil é industrial. Algumas pessoas dizendo que o Brasil é agrário, outras pensando que ele é industrial. Na verdade, são as duas coisas. O Brasil é ao mesmo tempo agrário e é também industrial. É agrário porque hoje, na questão da exportação, na questão dos commodities agrícolas, o Brasil é um dos campeões, digamos assim, em exportação de soja, de milho, de algodão, e é ao mesmo tempo já um país considerado industrializado, um país que tem um certo nível de industrialização, com indústrias de todos os setores presentes dentro do território. Vamos agora ver o quadro urbano atual. O Brasil apresenta hoje um alto índice de urbanização. A população ela já atingiu a casa dos 80% em termos urbanos, e ao mesmo tempo eu vou ter uma série de implicações territoriais em relação à questão urbana. A própria questão do trabalho hoje em áreas urbanas, dentro desse processo já chamado de metropolização, as grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, são grandes cidades que atraem ainda muitas pessoas oriundas das diversas regiões, principalmente regiões como a região norte e nordeste, que são áreas ainda com alguns vazios urbanos, principalmente nas áreas mais interioranas do país. Essa população acaba chegando nesses grandes centros, não consegue mais uma certa ocupação em termos de trabalho, principalmente em função da sua baixa qualificação, e obviamente essa população vai migrar para um setor hoje muito importante para a economia brasileira, mas que não entra ainda nas estatísticas do país, que é o setor informal. É uma economia hoje muito importante para a geração de renda, ela não gera impostos para o país, e isso é um problema, é um grande problema, é um grave problema para o país, mas é um setor que vem crescendo, principalmente em função dos altos índices de desemprego verificados nas áreas das grandes metrópoles. Uma das principais implicações desse processo é que a gente vai ter hoje a população trabalhando em altas jornadas de trabalho, pessoas que chegam a trabalhar de 12 a 15 horas por dia, porque não possuem nenhum direito trabalhista, elas não têm carteira de trabalho, elas não pagam os seus direitos para aposentadoria,
e isso é, obviamente, um problema que deve ser, de alguma forma, amenizado a partir das políticas públicas, das políticas tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, mas que vem aumentando gradativamente a partir, principalmente, da chegada dessas populações oriundas do campo nas grandes metrópoles brasileiras, isso a partir, principalmente, da década de 50 e 60 no Brasil. A informalidade, ela acaba movimentando um mercado hoje que é muito bem visto em termos de acessibilidade pela população de baixa renda. As pessoas que trabalham nos centros das grandes metrópoles, muitas vezes não têm um dinheiro suficiente para o almoço, por exemplo, para almoçar num restaurante de qualidade. Então as pessoas acabam comendo lanches rápidos, que são vendidos de uma forma informal, porque a população que trabalha nesse ramo, ela não paga muitas vezes os impostos, e obviamente também essa população de baixa renda que trabalha nas áreas centrais acaba consumindo produtos muitas vezes associados à pirataria, que hoje é algo muito difundido em centros urbanos, e essa população, como não tem um poder de consumo alto para comprar em lojas de grandes cadeias, muitas vezes internacionais, acaba consumindo produtos de baixa qualidade em camelôs, os chamados camelôs, que hoje cada vez mais estão presentes nos grandes centros urbanos brasileiros. Outra característica do processo urbano atual no Brasil diz respeito à questão dos problemas ambientais decorrentes das infraestruturas territoriais nos municípios. As cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, são cidades que receberam uma leva muito grande de pessoas migrando, principalmente do Nordeste brasileiro. São cidades que, na verdade, não tinham uma infraestrutura suficiente para acomodar, digamos assim, as pessoas em termos de habitação, em termos de emprego, em termos de lazer. E aí eu vou ter na sequência o quê? O surgimento de uma série de problemas ambientais decorrentes desse processo no Brasil. Para se ter uma ideia do tipo de problema ambiental hoje muito comum nos grandes centros, a questão da favelização, ela vai começar justamente a se expandir a partir da década de 70, a criação das favelas, na verdade são áreas, o que são favelas? Né? São áreas que apresentam a população de baixa renda, vivendo em casebres, muitas vezes, sem nenhuma preocupação arquitetônica, sem nenhum conforto ou um conforto mínimo, e ao mesmo tempo sem nenhum saneamento básico, não tem iluminação pública, ela não chega até ali, porque do ponto de vista do planejamento urbano, as favelas não são consideradas áreas urbanizadas, tanto é que as ruas nas favelas não têm número, não têm nomes, as ruas não possuem nomes, e isso em função do quê? Que são áreas irregulares, são áreas de invasão, de ocupação irregular, a população acabou habitando naquelas áreas por falta de capital para comprar um terreno em áreas já urbanizadas, essa população chega naquela área, constrói ali a sua moradia irregular, e depois de 10, 15 anos ela não pensa mais em sair. Só que os conflitos hoje existentes, principalmente entre o poder público, entre as prefeituras e entre as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão morando naquelas áreas irregulares, é muito grande, né? E aí dá margem para o surgimento de movimentos considerados hoje importantes do ponto de vista urbano, chamados sem-tetos, que são aquelas populações que vêm do campo, não conseguem ocupação, não conseguem emprego, acabam migrando para as favelas e quando são desalojadas, em função desses conflitos entre o poder público e as pessoas que vivem nas favelas, acabam migrando, morando embaixo de viadutos, morando em pontes, enfim, tendo que sobreviver de alguma forma em centros urbanos. Outro problema ambiental importante do ponto de vista da urbanização, da metropolização no Brasil, é a questão do surgimento de uma série de problemas associados à questão do lixo e da poluição. Os grandes cursos d'água hoje nas principais capitais brasileiras, principais metrópoles, estão muito contaminados em função dos dejetos, do esgoto, do lixo que é jogado diariamente nesses rios. Isso vai ter uma influência muito grande na própria água, que vai ser cooptada para abastecimento urbano, a água que nós vamos beber durante as nossas necessidades. Quando nós temos algumas necessidades, a gente vai precisar utilizar a água para o banho, para a preparo dos alimentos, né, para o consumo próprio, para beber água, obviamente, e essa água é uma água que não tem mais a qualidade que tinha há 100 anos atrás, por exemplo. Então, esse é um grande problema ambiental hoje nas grandes metrópoles, e a preocupação principal hoje é como cooptar essa água, como melhorar a qualidade dela para o futuro. Buscando agora ilustrar um pouco mais a nossa aula, a gente vai ver agora um depoimento de uma professora de geografia falando a respeito do planejamento urbano numa grande cidade brasileira hoje, que é Curitiba.
planejamento urbano da década de 60 também se preocupou com outras questões, como, por exemplo, a própria criação de uma área reservada para o uso industrial na cidade, né? Então, isso foi feito e, fruto desse processo, surge na década de 70 a Cidade Industrial de Curitiba. Bom, ao final dos anos 70, né, sobretudo a partir de 73, por volta disso, a gente pode afirmar que o planejamento saiu do papel. Então, ao sair do papel, ele ganhou vida, ele tornou-se, né, ele teve uma materialidade e por isso nós hoje vemos em Curitiba sinais muito concretos, incorporados ao nosso dia a dia, né, deste processo de planejamento urbano. Este processo, ao propor, né, que o centro deveria ter um crescimento não espontâneo, mas um crescimento linear ao longo das vias do expresso, né, que eu me referi, dos eixos trinários, das vias estruturais que eu acabei de me referir, ao longo desses eixos, também esses eram os locais preferenciais da verticalização. Então, quando nós olhamos Curitiba de cima, a gente consegue observar de forma bastante clara que a cidade, os prédios da cidade são dispostos em linhas, que são aquelas linhas, mais ou menos, norte, sul e leste-oeste. Então, esta é a estruturação da cidade e essas vias estruturais, né, como o nome sugere, elas acabaram por concentrar ao longo, né, das mesmas o processo de verticalização da cidade. Estas áreas têm uma legislação específica do ponto de vista do uso do solo, ali é possível verticalizar, então eu sempre digo, nós não vemos a verticalização em Curitiba em montinhos, né, em bairros específicos, mas enfim, ela tem um formato linear e isto é uma decorrência do processo de planejamento urbano. Qualquer um em Curitiba hoje, ao sair na rua, percebe o grande aumento da frota de veículos na cidade. E isto tem a ver, tem repercussões imediatas na qualidade de vida das pessoas, seja do ponto de vista do ar, da poluição atmosférica, né? Seja do ponto de vista do nosso cotidiano estressante e cada vez mais, né, complicado, com o grande número de veículos que circulam nas ruas. E aí a gente também começa a pensar, ora, mas se nós temos um sistema de transporte que é exemplo para o mundo, não deveríamos ter chegado no padrão de transporte individual que temos hoje. Portanto, na verdade, ele é um sistema bom, ele é um sistema muito interessante, mas ele não é um sistema capaz de acompanhar, ele não acompanhou ao longo do tempo o crescimento da população da cidade e dessa cidade expandida. O depoimento da professora ilustra muito bem como é que funciona hoje uma metrópole brasileira, no caso a cidade de Curitiba, em termos de problemas que ela enfrenta a partir de um êxodo rural, né? A cidade começa a abrigar um número muito grande de pessoas e a infraestrutura dela também começa a se tornar caótica nesse sentido. Eu vou ter alguns problemas como a questão do trânsito, um número muito grande de veículos que vão pegar justamente os períodos de pico, né, na entrada e saída do trabalho, então a gente vai ter problemas de congestionamento urbano, eu vou ter obviamente problemas relacionados à poluição do ar, a qualidade do ar que vai ser reduzida, eu vou ter também um processo de favelização em algumas áreas, enfim, eu tenho uma série de problemas ambientais urbanos associados ao processo de metropolização no Brasil. Bem, pessoal, vamos agora à nossa dica de estudo. Bem, pessoal, duas dicas de estudo importantes para a questão urbana no Brasil. São os filmes, no caso, Mauá, o Imperador e o Rei, que vai mostrar a questão da expansão industrial, inicialmente, que vai auxiliar na questão urbana no Brasil, um filme importante nesse sentido. E outro filme também interessante para a questão urbana é o filme O Homem que Copiava, que vai mostrar como se dão as relações interpessoais no ambiente urbano no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima! Na aula de hoje aprendemos sobre o processo urbano brasileiro. Processo que começa a ocorrer no Brasil principalmente a partir de capitais oriundos da cafeicultura, incentivando muitas vezes uma indústria inicialmente têxtil e alimentícia, expandindo ao mesmo tempo cidades como a cidade de São Paulo, atraindo mão de obra oriunda do campo
e, obviamente, dotando o território de infraestruturas básicas como iluminação, a questão do transporte, a questão dos fluxos de capitais também, o sistema bancário que vai surgir nessas áreas e, obviamente, desenvolvendo o país em termos urbanos